Basília, deixei a conclusão com você, porque somos mulheres, enfim, é um assunto que impacta nos direitos das mulheres, daí também um pouco do teu posicionamento, da tua análise com relação a esse assunto que você também tem ouvido aí em Brasília. Primeiro, com relação a esse perfil que o presidente da Câmara dos Deputados quer para a relatoria desse projeto, uma mulher de centro, a questão é o número pequeno que temos hoje de mulheres no Legislativo, assim como em outras posições de comando, né, Basília? Olha aí o nosso Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia está lá na luta. E foi um ponto aqui que o Pedro traz para a gente, esse número pequeno de representantes das mulheres no nosso legislativo. Ao mesmo tempo, outro ponto que o Telcuri traz para a gente, né, a saída para o Senado. A gente já tem manifestação por parte de Rodrigo Pacheco, falávamos há pouco com o Pedro Duran sobre esse assunto, o Pedro também destacando um pouco da posição do governo federal, afinal, vai para a luta com relação a esse assunto. O que a gente pode trazer em termos de apuração e de análise sobre todo esse contexto em que esse projeto polêmico está inserido? E quem não tem voz, não tem vez. Carol, muito bom dia a você. Ótimo estar com vocês aqui no Novo Dia. Lá no Congresso Nacional, apesar de uma maioria, né, na população brasileira feminina, somos muito pouco representadas, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. E você colocou muito bem em diversos lugares de poder aqui em Brasília, né? Em todos os poderes, há menos mulheres do que homens. Tanto que um projeto como esse, mega polêmico, que influi num direito já legitimado pela lei e pela justiça, o de fazer aborto em 3 ocasiões, quando há estupro, risco à saúde da mulher ou casos de fetos anencéfalos, corre risco de não ser continuado a partir da aprovação desta lei. Na prática, Carol, já está tendo dificuldade. Na prática, no serviço público de saúde, no serviço privado também de saúde, os profissionais de saúde têm dúvidas e até questões morais, legais, aí se colocam mesmo em vigor esta lei ou não, apesar de ser uma lei, de estar valendo a esta questão sendo colocada em dúvida para a mulher exercer o seu direito do aborto. O direito do aborto, em certa medida, também é o direito da vida da mulher, das escolhas da mãe de fazer o aborto em caso de estupro, fazer o aborto se ela está correndo risco de vida, fazer o aborto quando comprovadamente o feto é anencéfalo. A Organização Mundial da Saúde não estabelece um prazo para esse aborto, que é a quantidade de semanas. Então, não há o órgão de saúde, o órgão máximo de saúde que dita diretrizes em nível mundial, não diz, olha, só pode fazer o aborto até determinada quantidade de semanas. Nem a nossa lei brasileira, nem a justiça brasileira ousou fazer isso. O Congresso tenta, a partir dessa lei, colocar um obstáculo em modalidades ou formas de aborto que já são legalizadas. Aqui, ninguém está fazendo proselitismo, defesa pelo aborto. Ninguém está dizendo que é uma prática agradável e que deve ser feita de maneira indiscriminada. Ativistas desta causa, dos direitos das mulheres, dos direitos reprodutivos, dizem: não há que se falar em felicidade ou vontade de fazer o aborto. É uma prática triste, lamentável também para a mulher tomar esta decisão de interromper a gravidez, interromper a vida do seu filho quando é caso de estupro, ou seja, ela foi submetida a uma grave violência, quando ela corre risco de vida, de morrer em nome dessa gravidez, ou quando a criança, por um problema, por uma questão, por algo que até a gente nem consegue explicar, foi gerada com anencefalia, não teria como prosperar em vida.
Tudo isso leva a diversas discussões. A gente pode até falar aqui quem é contra, quem é a favor do aborto, mas este projeto quer limitar o que hoje já está valendo. Por isso que é tido como um retrocesso. Essas discussões que o projeto acaba mobilizando já foram feitas. O país, por meio da sociedade, do judiciário e do próprio Congresso, mais ou menos conservador, já fez essa discussão. Agora deveria prosperar, entregar para a mulher um cenário mais seguro, segurança jurídica, formas de que ela tenha os seus direitos preservados. Um dado, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2021 atestou que cerca de 17 mil crianças de até 14 anos foram mães. Muitas destas crianças foram vítimas de violência no ambiente doméstico, de seus pais, tios, primos, irmãos, de pessoas que estavam no convívio familiar. Por que elas não fizeram o aborto ali nas primeiras semanas? Às vezes elas nem conseguiram ter acesso a um profissional de saúde, a um método que conseguisse ser capaz de interromper a gravidez. Isso aqui, o que a gente está conversando, não foi uma experiência própria, mas é fato, aqui é um relato do que a gente ouviu, do que a gente estudou, a partir de pessoas que fizeram ou conviveram com quem praticou a questão do aborto. Não é fácil abortar. Para muitas mulheres, isso acaba sendo uma questão que só é colocada em prática quando já foi superada a marca das 22 semanas.